Oi pessoal, boa tarde, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, onde a gente fala de vida espiritual, tudo que a gente pode até o que a gente não deve. Eu sou Rodrigo Sevilha, esse é o Felipe Valeta. Este é o livro das perguntas e a pergunta de hoje é... É uma pergunta do Rodrigo no WhatsApp. É, é a pergunta 21ª. 21ª pergunta. Os ricos são excluídos da salvação? Essa pregação não afasta as pessoas mais poderosas? Deus só está no meio dos mais pobres? Qual era a classe social de Jesus? Né? Os ricos são excluídos da salvação? Essa pregação não afasta as pessoas mais poderosas? Deus só está no meio dos mais pobres? Qual era a classe social de Jesus? Na verdade é um combo de perguntas, né? Mas acho que todas de natureza similar, que é sobre essa questão poder, dinheiro e pobreza, né? Eu acho que quando o Rodrigo colocou isso, tem algumas partes na Bíblia, né, que fala de rico, de pobre, e eu acho que algumas pessoas já devem às vezes imaginar que dá para você depreender também um sentido que às vezes as palavras podem ter, né? Então eu acho que numa visão mais carnal as pessoas interpretam nesse sentido de que é pobreza e riqueza material, né? Mas eu acho que também dá para esticar um pouco esse sentido e pensar num sentido de riqueza e pobreza espiritual, né? E daí eu acho que até quando ele colocou essa questão, uma passagem muito famosa sobre isso é aquela do moço rico, né? Daí eu vou ler para vocês rapidinho e depois Jesus formula uma passagem muito famosa, muita gente já deve ter ouvido falar, né? Que é do moço rico. Então ele fala assim: aí alguém se aproximou dele, né, de Jesus, e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Daí Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só, mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhe: Quais? Jesus respondeu: Estes: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrarás teu pai, tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço: Tudo isso tenho guardado. Que falta ainda? Jesus lhe respondeu, o garoto que perguntou, né? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O moço, ouvindo essas palavras, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Daí Jesus depois fala uma passagem que é bem famosa, até mais do que essa, que diz: Então Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: Quem poderá então salvar-se? Jesus, fitando-os, disse: Ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. E o que eu acho curioso dessa questão, e da questão de rico e pobre, é porque aqui fecha todo um conceito, né? Daria para falar, acho que muito tempo sobre isso, mas eu vou tentar ser breve, que também eu gostaria de ouvir o que o Rodrigo tem a dizer, que provavelmente é melhor do que eu estou falando aqui. Mas, assim... Não, você já leu a passagem, está resolvido. Mas, assim, a pessoa que é rica, ela se sente rica por ela, e isso já é um fruto da visão carnal de um orgulho, né? Porque ela se sente que ela vai se salvar, como os próprios apóstolos colocaram. Quem vai poder se salvar? Né? Então, a grande questão da pessoa se sentir rica ou pobre e na vida, né, da graça, muda totalmente. Né? Porque a pessoa que se sente que a vida dela e tudo que ela recebe é por gratuidade de Deus... e a salvação, inclusive, é uma graça de Deus, não é por mérito algum, né? Ela se vê como pobre, um mendicante, né? Tem até um conhecido que ele tem origem árabe, ele é bem engraçado assim, e ele me falava, né, que perante Deus a gente é como se fosse mendigo, né? Mendicantes, então a gente é pobre, não tem nada, é pó, como fala no Gênesis, né? A gente é pó, e Deus sopra o seu espírito, sua vida em nós, né? E nos enche de graças, mas a pessoa que se sente rica por ela se afasta da graça, né? Ela está longe disso, ela acredita o que ela vai se salvar, como os apóstolos colocaram aqui. Então, quando eu entendo nessa questão rico e pobre
em alguns contextos da Bíblia, como esse, que eu acho que foi daí que o Rodrigo, o xará aqui do meu amigo, tirou esse questionamento, ele não é no sentido material da coisa, se bem que às vezes coincide, né? Uma pessoa pode ser rica, porém humilde, e uma pessoa pode ser pobre, porém orgulhosa, né? Mas o que Deus vai ver é o coração de cada um. E se de fato uma pessoa que aqui nem fala, acho que no como é que é aquela parte do que Salomão escreveu do que é tudo correr atrás de vento e vaidade, Eclesiastes, isso. Então fala que o ser humano se envaidece, acho que é nessa parte, né, no livro de Eclesiastes que fala que o ser humano se envaidece de tudo que faz. Então assim, o ser humano é um bichinho vaidoso e é comum que o ser humano se envaideça por causa dessas coisas, né? Então se ele foi conquistando e buscando muitas coisas nessa vida, né, poder, riquezas, enfim, é difícil que ele, assim, cada um é um, né? Mas ele pode se escravizar por essas coisas sim, né? Bom, eu não sei, né, mas acho que eu diria sucintamente isso. Praticamente o que você já falou já matou a questão. Eu vou tentar falar a minha visão aqui, mas não vai fugir disso aí que o Felipe falou. Foi bem exato aí na questão, né? Os ricos são excluídos da salvação? Então a pergunta aí, você perguntou, né? Os ricos são excluídos da salvação? Aí eu pergunto de volta, quem são os ricos? Quem é rico? Por exemplo, um cara tem 10 mil reais no banco, ele é rico? Ele é mais rico do que o cara que tem 1.000, mas menos rico do que o cara que tem 100 mil. E o cara que tem 100 mil é rico? Mas e o cara que tem 1 milhão? O cara de 100 mil perto do cara que tem 1 milhão não é mais pobre? E aí, como é que é? O que é rico? Então, vamos lá. Deus não se interessa pelas questões materiais, até porque se ele é o provedor das graças dos bens materiais, que a gente chama de bênçãos, então ele quer que a gente tenha mais, não que a gente tenha menos, tá? Então a gente tem que abolir aí uma certa visão materialista, na verdade, né? Meio estúpida, anti-espiritual das coisas de Deus, que não funciona. Se você tentar ler a Bíblia assim, não vai funcionar. Você vai achar que o problema é Deus está preocupado com quanto você tem na sua conta bancária. Não tem nada a ver, né? O que interessa é o seguinte: o que você tem, você dá graças a Deus por isso? Ou você dá graças a si mesmo? Olha só que interessante. Se você dá graças a si mesmo, então você é rico num sentido espiritual. Rico do que? De soberba. Né? Quando que espiritualmente você tem que ser pobre de espírito. Não está dito? Jesus falou no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito. Por que os pobres de espírito? Porque o seu espírito é vazio, você não tem orgulho. Deus te enche com o Espírito Santo, o Espírito dele que é santo. Você não tem o Espírito Santo, seu espírito é ruim. Então você tem que se esvaziar, ser humilde. Aí o Espírito Santo te enche, como diz o apóstolo Paulo, como se fosse um vaso. Então a humildade, o que é? É um vaso vazio. E que aceita esse vazio, porque o vazio pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Então, pobre e rico, ou tem um sentido material, que não tem nada a ver com Deus, e até porque o sentido material é sempre relativo, como eu acabei de falar aqui. Quanto que é rico? É 1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, né? Para o cara que não tem comida para comer, uma pessoa que tem uma marmita para comer, ela é rica. Então. E aí, como é que é? Como é que a gente faz isso daí? Então, veja só. Também qual que é a divisão perfeita disso? Que é onde é o pobre e onde fica o rico? Não faz sentido. O que existe é uma ideologia política marxista que invadiu a Igreja Católica, por exemplo. Existe a teologia da libertação. Tudo no exemplo do nosso... inclusive se você for pegar aquelas bíblias da pastoral de não sei o que, dos diabos dos infernos... Pastoral marxista, né? Aquilo lá você vai ver sempre nos comentários que é uma interpretação extremamente materialista, carnal, não tem nada a ver com o espírito. Então assim, os ricos são excluídos da salvação? Os ricos de espírito, sim, são excluídos. Porque eles não querem ser salvos. Você entende? Que é Lúcifer. É como você entende? Não, de todo Lúcifer. ser humano que quer seguir isso aí. Você entende? Então assim, os ricos são excluídos? Bom, se o cara acha que ele se salva porque ele é bom o suficiente, porque ele é virtuoso, porque ele é forte, porque ele tem méritos, etc., ele está se excluindo da salvação. Deus não exclui ninguém. Agora, a salvação é um dom de Deus. A pessoa vai aceitar ou ela já vai falar: não, eu sou muito rico já. Eu não preciso que você me salve, eu estou me salvando a mim mesmo. Bom, então você é rico. Esse rico está excluído da salvação. E daí tem uma das cartas, eu não lembro, acho que não está nos evangelhos, a pessoa acho que deve ser provavelmente Paulo, que a pessoa se
se exclui da graça. Né? A pessoa se coloca fora da graça. Por causa do orgulho. É o orgulho que produz isso. Essa pregação não afasta as pessoas mais poderosas? Não, afasta as pessoas mais ignorantes. E as pessoas que confiam na tradição religiosa, que ensina essas porcarias, ao invés de procurar discernimento por si mesmo. Por si mesmo, o que eu quero dizer é com Deus, né? Uma coisa direta. E se perguntando, fazendo suas perguntas sobre o que significa isso, Deus dá o esclarecimento para quem quiser. Não precisa entender nada de filosofia. Inclusive, até, desculpa de te cortar, né? É engraçado que eu mesmo essa semana encontrei o Rodrigo Luiz no meu trabalho e eu dei um exemplo que eu acho que é interessante, né? Quando Jesus fala que ele nunca tinha encontrado alguém com tanta fé em Israel quanto aquele centurião romano, né? Para começar, ele é um centurião, ele é romano, ele não é judeu. E ele provavelmente devia ser rico, porque era um centurião. Então ele até fala, né? Ele tinha servos, né? Servos que o ajudavam. E daí ele até fala, se eu tenho servos que eu posso mandar eles fazerem isso e aquilo, Deus também tem seus anjos que ele não precisa ir até a minha casa para ajudar a cunhada dele. Eu não lembro. Do centurião? O servo dele. Era um servo que estava adoecido. Um escravo. Ah, tá. E daí ele fala, então Deus pode pedir para os seus anjos fazerem isso. Então é assim, olha que coisa engraçada. Então o cara era rico e tinha mais fé. E talvez até mais do que talvez os apóstolos. Não, isso é uma burrice. Esse negócio de riqueza material é uma burrice. Tá? Então assim, essa pregação afasta as pessoas, só os ignorantes. E os que querem ser enganados, só. Certo? O resto não deveria ser afastado, porque não tem nada a ver. Deus só está no meio dos mais pobres? De espírito, sim. Ué, o que Deus vai ter a ver com uma pessoa que acha que não precisa dele? Né? Porque o rico de espírito é isso, é a pessoa que não, eu não preciso de Deus. Então você vai se ferrar na sua vida e Deus está longe, porque a pessoa quer que Deus fique longe. Né? Qual era a classe social de Jesus? Jesus era pobre, né? Mas era uma escolha dele, porque ele ele poderia ver só, o que Jesus fez? Ele resolveu servir ao reino de Deus, porque era a missão dele e aceitou, né? E ele poderia ter tido uma vida como carpinteiro, né? Ser uma pessoa bem sucedida na sociedade, materialmente falando, mas ele nunca se importou com isso. E passava dificuldades, como os apóstolos também passavam, alguns mais, outros menos, né? É uma situação que claramente não tem importância, tá? Pobreza material não é virtude. E riqueza material não é mal, não é maligno, não é, como se diz? Não é pecado. Não é pecado, tá? Então, é assim, vamos lá. A gente tem que entender que tem validade aquilo que Deus falou, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Porque não quer o conhecimento e aceita ser enganado por pessoas que ou têm malícia, ou também não sabem o que estão fazendo. Como diz a Bíblia, os cegos guiando os cegos, né? Então assim, o pessoal fala assim, a riqueza é a origem de todos os males. Está errado. Está errado. É o amor à riqueza. O amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que é a origem de todos os males. O amor ao dinheiro é a origem de todos os males. Então essa citação do dinheiro, verdade, eu até esqueci do dinheiro como origem de todos os males está errada. Aí o que acontece? Uma pessoa faz errado, de propósito que seja. A segunda já está imitando, que acreditou naquela e não foi conferir. E ele fica repetindo, e daqui a pouco está todo mundo falando, dinheiro é a raiz de todos os males. Não é, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque aí você está idolatrando o dinheiro. O dinheiro é um símbolo de poder. O dinheiro é um símbolo muito rápido, concreto, prático, fácil de poder para qualquer ser humano, né? Então ele representa isso. Se você ama o dinheiro, você está amando o poder. Se você ama o poder, você não quer ser amado por Deus. Você quer acumular poder para ficar independente de Deus, não é isso? Como as pessoas que querem acumular muito dinheiro e achar que não, é isso aqui que vai me resolver. Eu não preciso de Deus para me ajudar. Eu só preciso acumular o meu dinheiro aqui para me garantir. Não tem garantia. Aí a Bíblia fala, você é pobre, cego e nu. O cara que pensa assim está completamente perdido e não percebe, por mais que possa ter riquezas materiais, né? Então a gente tem que buscar esclarecimento e o conhecimento. Este canal aqui existe, entre outras razões, para ajudar nisso na medida do possível. Então o dinheiro não é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus não tem problema com a sua conta bancária. Na verdade, se você agradar a Deus, quanto maior for a sua conta bancária, melhor. Se você tiver uma vida melhor, estando com Deus é melhor. Deus vai preferir que você seja mais feliz e mais capaz também de ter uma vida boa e gerar efeitos bons na sua própria vida e na vida dos outros. Então não tem nada a ver, tá? Por outro lado também, Felipe leu aí a passagem lá do jovem rico, né, que é muito citada.
Para começar, que esse camelo talvez seja uma referência a uma linha de costura, né? Isso eu não sei. Aí entra aquelas questões etimológicas que eu também não posso dizer que sim, que não, porque não nos interessa aqui. Mas já ouvi falar que o camelo, na verdade, é a ponta de uma linha. Ah, tá. Não Aliás, é o animal. Acho que tá até no dicionário. Mas o sentido não se perde, né? Não se perde, mas tem uma... Uhum. É assim, a ponta da linha passa no buraco da agulha, mas é difícil, né? Uhum. Mas o que Jesus quis dizer mesmo? É riqueza, pobreza no sentido espiritual. Então veja só, o cara vai lá, né, fala para Jesus, eu quero, o que eu faço para... Como é que ele pergunta para Jesus exatamente? Como eu posso ser mais perfeito, né? Ele pergunta assim... Não, a primeira pergunta que ele faz. O rapaz, né? Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Então olha só. Essa é a primeira pergunta. Quando ele pergunta isso, Jesus fala assim, vai lá e cumpre, né, a lei, né, a lei do amor. Ele fala, por que me pergunta sobre o que é bom? O bom é um só, mas se quer entrar para a vida, com letra maiúscula, guarda os mandamentos. Daí ele fala. Então Jesus está querendo dizer assim, você nunca vai ser bom, bom é só Deus, o que te interessa é ser salvo por Deus. Como que você é salvo por Deus? Cumpre a lei do amor, que é amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo, beleza? Só que o cara não ficou satisfeito. Por quê? Porque ele não queria realmente viver com Deus. Ele queria passar na prova. Ele queria passar na prova. Então a riqueza do jovem rico não é uma riqueza material, é uma riqueza espiritual. É o orgulho, né? Aí você fala, mas então por que Jesus falou para ele dar todos os bens aos pobres e segui-lo? Para mostrar que ele era escravo daquilo. Para mostrar que ele não queria saber de Jesus de verdade. De Jesus de verdade, de viver com Deus de verdade. Porque se quisesse, como ele estava, veja só, o jovem rico nessa passagem, ele está mentindo desde o início. É um teatro. Por que é um teatro? Porque se o cara tivesse realmente ido atrás da verdade, do bem, ele teria tido sucesso. Aqui Jesus mostra mais coisa, né? Que pode até ser que o garoto fizesse tudo o que os mandamentos mandam. Mas era assim, da boca pra fora, era aparência, não era verdade. Era exterioridade, isso ele não vivia no coração. Porque se fosse do coração, ele estaria seguindo Jesus, porque ele estaria reconhecendo o próprio amor ali. Exatamente. Ele não precisava realmente pegar tudo que ele tinha, vender e seguir fisicamente Jesus. Jesus só falou aquilo para dizer para ele, você acha então que você é bom o suficiente e você tá querendo dizer que você quer ser perfeito? Vamos ver se você faz mesmo. Quer realmente isso. Eu vou te dar um desafio aqui. Você não vai querer, né? Mas aí ele fala, e os apóstolos também são uns burros, né? Depois logo os apóstolos também caem. Então... que Jesus fala assim, né? Depois de Jesus dessa cena com o garoto, fala com os discípulos, né? Em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil... E ele ainda fala dificilmente, não quer dizer que até a pessoa orgulhosa não entraria. Entra. Olha que interessante, mas entra. E vos digo ainda, é mais fácil... do orgulho entra. Quem desistir do orgulho entra. Mas você está falando ainda entra, né? E vos digo ainda, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Daí os apóstolos, ao ouvirem isso, né, ficaram muito espantados e disseram, quem poderá então salvar-se? Ninguém. E Jesus fala, ninguém, é Deus que salva. E essa é a questão. Agora, essa segunda parte, quando essa passagem é lida pelos padres comunistas da CNBB, lá da Teologia da Libertação, eles não leem o resto. Eles só leem até a parte que Jesus fala, é mais difícil um rico entrar, não sei lá, e eles colocam como se fosse a pessoa que tem dinheiro no banco. Mas olha que engraçado aqui, nessa passagem, o que dá pra... Assim, eu não sei, tá fazendo uma observação rápida, talvez eu esteja equivocado. Mas olha que coisa interessante, os apóstolos, eles reconheceram que a maior parte dos seres humanos são ricas em espírito, no sentido que são orgulhosas. Eu não sei se eles não entenderam. Não, porque, olha, assim, o que eu conseguiria talvez depreender aqui, uma possibilidade, tá? Eu acho que talvez poderia ter possibilidades até melhores, mas pensando aqui rápido, talvez os discípulos nesse contexto até tenham entendido que o ser humano, por natureza e na maior parte deles, é tudo orgulhoso. Não sei não. E que daí, eu não sei, tô pensando numa melhor possibilidade. E daí eles falam assim, se o ser humano é orgulhoso mesmo, como alguém vai conseguir se salvar? E daí Jesus fala, é eu que salvo seus idiotas. É eu que salvo, não é vocês. Vocês não entenderam ainda como funciona o negócio aqui? Mas assim, pensando numa possibilidade razoável... Não, o que eu sei é o seguinte, o ensino porque disso... tem uma quebra aqui, né, de sentido. É porque Jesus sempre está falando num plano superior. Entendeu? E não é plano superior do tipo assim, a gente não pode chegar lá. Se a gente quiser, a gente chega, porque não tem problema. O problema é você querer. As pessoas não querem ser salvas pela graça, elas querem ter um mérito, uma porcaria do mérito. Não, e aqui ainda o pessoal pega literalmente também, né? Porque essa passagem eu acho que dá uma reforçada nesse sentido carnal, físico da coisa, né? Jesus fala,
se queres ser perfeito, né, pro garoto, pro moço rico, vai, vende o que possuis e dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Então, assim, essa passagem aqui acaba endossando essa visão materialista. Mas é uma armadilha, isso é uma armadilha. É para mostrar que a gente não pode ser perfeito. Como, aliás, isso tem uma alegação que eu escrevi especificamente sobre esse ponto, em que eu vou esclarecer esse ponto aí. Muita coisa que Jesus fala, ele está dando testemunho dele mesmo. Ele não está falando do que a gente tem que fazer. E aí os cristãos, eles ficam tentando ler o Novo Testamento como os judeus liam o Antigo. As coisas que a gente tem que fazer. Não, peraí, vocês não estão entendendo a grandeza de Jesus. Vocês não são cristãos o suficiente. Vocês estão achando que Jesus veio trazer mais um livrinho de regra. Isso, de como ser bom perante ele. Né? Para vocês descobrirem como que vocês vão ser bons. Vocês não entenderam ainda que vocês não são bons. E nunca vão ser. O que Deus precisa fazer? Eu fico pensando às vezes, né? O que Deus precisa fazer para convencer a gente que a gente não presta? O quê? O quê? Humilhar mais? Será que a gente precisa ser mais humilhado? Mais? Ele falou, o corpo já não tem mais... onde ferir. Não tem ferir. Mais onde ferir. Que acho que no Antigo Testamento, né, que ele fala... O que é que Deus precisa fazer? É ênfase agora. O que é que Deus precisa fazer para o ser humano entender que ele não presta? O quê? É isso que eu me pergunto. Então Jesus é outro nível de história. E o pessoal fica tentando fazer o mesmo jogo que fazia antes. Então me dá aqui as regrinhas para eu virar uma pessoa boa. Você é um animal, você não entendeu, você vai ser salvo. Você é amado para a eternidade, é um plano maravilhoso. E você fica querendo fazer você isso. Você não vai fazer, olha o seu tamanho, criatura patética, fraca. Aceita o amor que é mais fácil, por favor. Faz uma ênfase, fala também. Não, acho que tá suficiente. Então é o seguinte. Essa frase, essa passagem é lida pelos padres comunistas para convencer as pessoas que elas têm que ser pobres. E para quem que elas estão dando dinheiro? Para os padres, né? Que interessante. Mas daí os padres querem o dinheiro. Que interessante. Porque aí é para obra. É a Opus Dei, né? A obra de Deus. Tá bom. Gente, vamos parar de ser trouxa. Todo mundo, vamos, por favor. Né? Então, é assim. A prova de que é maliciosa, o ensino é malicioso, a doutrina é maliciosa e o ensino é malicioso, é que eles não lêem a passagem inteira. Tem um monte de passagem que é assim. O nosso candidato aí que perdeu a última eleição vivia falando João capítulo 8, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O que vem logo antes do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Se me seguirdes, fordes meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. E essa condicional que Jesus colocou, o Bolsonaro esqueceu? Gente safada. Essa gente é safada, não vale nada. Fica usando o nome de Deus para ganhar voto. É o pior, isso é a pior coisa que tem, isso é a pior coisa. É asqueroso. Se vocês forem meus discípulos e me seguirem, vocês vão conhecer a verdade vos libertará. O que isso tem a ver com política, pelo amor de Deus? Ou até filosofia, né? Ou qualquer outra coisa. É a salvação do que nós estamos falando aqui. Então, assim, desculpa que eu fiquei exaltado. Tá? Vou tentar fazer a ênfase só no microfone. Tá? Mas é que é o seguinte, gente. É revoltante, entendeu? As coisas de Deus são simples, são fáceis. E as pessoas complicam de uma maneira incrível. Então, assim, resumindo aqui a pergunta e tentando responder de uma forma definitiva, tá? E com serenidade. Vamos dando uma resposta com serenidade agora. Certo? Fala alguma coisa. Não, é porque assim, ainda na continuação ele reforça ainda, né? Então. Que ele ainda fala assim, né? Que é uma passagem que, logo depois dessa que a gente leu, né? Que Jesus fala, ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. E daí o Pedro, tomando então a palavra, disse, eis que vos deixamos tudo, né? O apóstolo Pedro falando, eis que vos deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Jesus lhe disse, né? Em verdade vos digo, a vós que me seguistes, quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vos assentarei vós também em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E quem quer que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mães, filhos ou terras por causa de meu nome, receberá muito mais e terá em herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos os primeiros. Então, assim, ele ainda reforça aqui, né? E ainda ele fala de riqueza, não no sentido só de posses materiais, mas também no sentido de
Até uma coisa linguística, né? A gente fala minha irmã, minha mãe, meu pai, né? Como meu, minha, meu, né? Esses pronomes. Mas por que ele menciona terras aí, por exemplo? Porque as pessoas são apegadas a essas coisas. Então, se a pessoa vive graças a Deus, ela tem mais terras ou menos terras, não faz diferença nenhuma. Quando você vai acompanhar a vida de todo mundo na história da Bíblia inteira, você vê que com Deus, a pessoa é abençoada, ela tem um monte de bens. Todo mundo, praticamente, é abençoado pra caramba. Recebe um monte de bens materiais. Então, por que Jesus está falando isso daí? De largar terras e abandonar? Porque o povo é apegado a isso. É escravo e dessas coisas. Eles são escravos espirituais dos bens materiais. E colocam isso no relacionamento entre eles e Deus. Então, só que se uma pessoa se desapegar dessas coisas e não for por amor, de nada vai adiantar. Então, assim, Coríntios, né? O que adianta a pessoa viver dessa externalidade, querer fazer que nem os judeus antigos lá pela lei, cheio de externalidade, não está seguindo Jesus, então agora, é falso. Cá entre nós, você não acha que Jesus falou mais coisa que não está aqui? É com certeza. A igreja é cheia de gente safada desde o início. E outra, quantos séculos eles tiveram para adulterar isso daí? Por quê? Porque tem passagens depois que evidenciam o sentido que nós estamos falando aqui. Por isso que a Bíblia é complicada. Você tem que buscar um discernimento. E não vai ter garantias. Como a gente e o mais irônico vezes. É assim, a Igreja Católica é uma das instituições que possui mais terras no mundo. Isso é até irônico, né? Não, até uma ironia. Mas, se a gente começar, não vai terminar mais. A questão é o seguinte, depois Paulo vai esclarecer muitos desses pontos. E no discurso dele sobre o amor, ele fala isso aí. Ele fala, mesmo que eu desse todos os meus bens aos pobres, se eu não tivesse o amor, de nada valeria. O que ele está falando? Como é que pode eu dar os meus bens aos pobres e não ter amor? É porque não é a ação que vale. A vida espiritual é dentro do homem, não é fora. Na exterioridade. Não é uma coisa que você vai fazer e daí você vai ter a vida espiritual. Não. Porque olha que coisa. O que você faz vem da vida espiritual. Então, se você é um fariseu, você vai fingir que você ama a Deus, vai fazer a caridade fingida, que é pior do que se você não desse os bens para os pobres, mas fosse uma pessoa honesta. Porque se inspira no pai da mentira. Qual que é a questão do pai da mentira? Ele está mentindo. São os túmulos caiados. O que é? Por fora é branco, é caiado. É podre por dentro. Mas por dentro habita a morte, entendeu? É vazio, é morte. Então, assim, bom que seja, dá pra falar tanto sobre isso. Não, assim, acho que a nossa resposta a gente conseguiu. Eu tô sem caneta aqui, depois eu risco. A nossa resposta a gente conseguiu dar aqui, certo? As coisas podem ser vistas de um ponto de vista material ou podem ser vistas de um ponto de vista espiritual. E a questão é assim, se a pessoa faz um bem e ela tá fazendo aquilo por vaidade, porque ela quer ser vista pelos homens, aonde está o coração dela? Tá em Deus ou tá nos homens? Tá nos homens. Então ela é escrava dos homens. E por fim, esse papinho aí de padre comunista, padre de passeata, como diz Nelson Rodrigues, né? Os padres de passeata. O papinho dessa gente é o seguinte, não, mas se você seguir realmente Jesus, os ricos dariam os bens aos pobres, distribuiriam os bens, e aí todo mundo ia viver melhor. Não é isso. Não é isso. Então, se esses caras, os socialistas aí, esse pessoal, quisesse realmente libertar os pobres, o que ele falava para os pobres? Para parar de servir ao diabo. Não aos ricos. Não é uma questão de guerra de classes. A questão é você romper com o espírito do mal, que perpetua a miséria e a escravidão nesse mundo. E vocês já sabem o que isso significa, né? O que tem que ser rompido. Eu preciso explicar? Vocês já sabem. Né? E aí os socialistas querem isso? Não, eles querem continuar isso. A escravidão. Eles querem continuar a escravidão porque o poder deles depende disso, porque eles são funcionários do diabo. Todo mundo que é escravo do diabo depende da continuidade desse mundo. Quem está livre não depende da continuidade desse mundo. O mundo pode acabar amanhã e tá tudo bem. E nem quer, na verdade. Na verdade, até quanto antes o mundo acabar, melhor. Certo? Então, acho que deu pra entender. Assim, dá pra falar mais? Dá. Mas aí também depende de vocês fazerem perguntas sobre questões específicas para fazer alguns esclarecimentos aí que forem necessários de acordo com o desejo de vocês aí. Certo? Amanhã, que é dia 12 de setembro, se Deus quiser, nós vamos fazer a próxima pergunta, 22, que é a seguinte, é do Felipe no WhatsApp. Felipe, você? Eu mesmo. É. É que tem o Rodrigo, tem um homônimo dele. Tudo bem. E agora tem um homônimo do Felipe. Então, eu sou um fragmentado, é um outro Felipe. O Felipe é que nem aquele fragmentado, ele tem várias personalidades. Tem uma que sobe Sheldon, ou pelas Peter paredes. Parker, eu sou uma figura meio... Você também tem uma que sobe pelas paredes? Eu tenho uma personalidade que é o Peter Parker, tem outro que é o Sheldon, tem outro que é o Presto da Caverna do Dragão. Meia hora, vamos acabar. Qual é o sentido, a pergunta do Felipe no WhatsApp qual é o sentido simbólico da cena de Sansão destruindo as colunas? Então é isso, amanhã se Deus quiser a gente responde essa pergunta e vamos em frente se Deus quiser pro resto da semana. Tchau, muito obrigado. Falou, pessoal. Tchau. Tchau.